nele vive, temor não há. Judas é um livro, uma carta interessante, né? Judas I diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, verso 1, né? Servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, e olha a expressão, e guardados em Jesus Cristo. Então, são os nomes que Deus dá pela sua palavra aos filhos de Deus: lavoura de Deus, né? Edifício de Deus, cooperadores, e aqui ele coloca como guardados em Jesus Cristo. Verso 24, ele repete a expressão: ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Por que ele faz isso? Porque na carta inteira, até o verso 16, do verso 3 ao 16, ele vai demonstrar quem são as pessoas que não são guardadas por Deus, né? Dentre elas, verso 3, ele vai mostrando a importância de nós batalharmos diligentemente pela fé, com esforço. Verso 4, indivíduos se introduziram com dissimulação. Dá para imaginar que dissimulação é uma coisa, uma tentativa de se colocar no meio de um determinado grupo de forma disfarçada. Essa é a ideia de dissimulação. Fulano é dissimulado, tenta passar por alguém que não é. E isso se dá no meio do povo de Deus. As pessoas sabem que não são, mas tentam se passar como se fossem, né? E ele diz lá: transforma em libertinagem a graça do nosso Deus. Verso 4. Essa é uma característica principal. As pessoas começam a demonstrar, debaixo daquele argumento: nós somos livres, e é verdade que nós somos livres, mas lembra que toda liberdade, aliás, toda a atividade dos filhos de Deus tem sua limitação, inclusive a liberdade. Liberdade não é liberdade para fazer o que quiser, é liberdade para andar debaixo da direção de Deus. E andar debaixo da direção de Deus é a verdadeira liberdade. Eu entendo que seja diferente, como se fosse uma espécie de cabresto sobre a vida de cada um de nós, quando não é. Por quê? Porque um peixe só tem liberdade se ele andar dentro da água. Mas ele é livre. Então tá, põe ele aqui do meu lado aqui, vamos ver o que acontece. Bom, se não for aquele barbado, né? Como é que é o nome daquele peixe? Como que é o nome daquele peixe lá? É o bagre, né? O bagre você coloca, vai ficar 2 dias, ele não morre de jeito nenhum, né? Isso é um bagre dessa voada que o pessoal fala, né? Fora esse peixe, você tirou da água, então ele tem liberdade, desde que seja para viver dentro do ambiente em que Deus o tirou para fazer, né? Então a liberdade que a gente tem é para viver dentro dos limites estabelecidos por Deus. Em última instância, a conversão nada mais é do que a aceitação desses limites colocados por Deus e o desfrute agora de viver dentro desses limites. A libertinagem é a continuidade da não aceitação dos limites colocados por Deus na nossa vida e a tentativa de viver feliz e desfrutar fora desse ambiente que Deus colocou para nós, né? Verso 5 em diante, então ele vai começar a falar: eu vou lembrar vocês de algumas coisas. Verso 6, os anjos que não guardaram seu estado original, estão guardados sob trevas. Verso 7, Sodoma e Gomorra, o que Deus fez com cada um deles. Verso 5 ainda, tendo libertado o povo, tirando da terra do Egito, destruiu os que não creram. Ele está dando exemplos das atitudes de Deus em relação àqueles que querem se utilizar de libertinagem, né? Verso 8, da mesma sorte são sonhadores alucinados, contaminam a carne, rejeitam o governo, difamam autoridades superiores. Por que é isso? Porque se ele não aceita o governo de Deus, ele não vai aceitar nenhum outro governo. Se ele não aceita a autoridade de Deus, ele não aceita nenhuma outra autoridade, né? Verso 9, até a partir daqui ele começa a demonstrar as pessoas a atitude dos anjos que foram preservados pelo Senhor. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do povo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Para mostrar que, diferentemente do verso 8, que as pessoas rejeitam governos, rejeitam autoridades, o próprio anjo Miguel, com toda a sua autoridade, não teve nem coragem de chegar diante do diabo e usar a sua autoridade e deixou que o Senhor resolva a situação. É uma situação entre você e ele. Então o Senhor te repreenda, né? Por aqui ele começa, verso 10, falar coisas duras a respeito de como essas pessoas que não aceitam governos, que difamam autoridades superiores, como é que elas, quem que elas são, né? Tudo isso como sinônimo dessas pessoas que se colocam de maneira dissimulada dentro da igreja. Mas o meu ponto é, verso 17, tá? São palavras duras
pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impedidas pelo vento, árvores em plena estação de frutos desprovidas de frutos. Nossa, a linguagem é bastante forte destas pessoas que se introduzem dissimuladamente na vida da igreja, que já começa a demonstrar para a vida de cada um de nós que nós temos que estar atentos aos inimigos de fora, mas também nós temos que estar atentos aos inimigos de dentro. Um exemplo disso é Atos 20:28, quando Paulo fala na igreja de Éfeso, ele diz: depois da minha partida eu sei que penetrarão no meio de vós lobos vorazes, querendo vos arrastar, falando coisas pervertidas, e que entre vós mesmos, ou dentre vós mesmos, percebe? Então, enquanto Paulo estava lá, os camaradas se faziam de povo. Quando Paulo saiu, eles foram demonstrar verdadeiramente quem eles eram, né? Então, a preocupação que deve existir no coração dos filhos de Deus com relação às pessoas que andam junto conosco deve ser grande. Não é para viver uma eterna desconfiança, mas é para não ser ingênuo. Quem aqui já não teve uma certa ingenuidade e dizer: mas esse cara não está na igreja? Por que ele está fazendo isso? Mas quem que diz que a pessoa que está na igreja é crente? Quem falou isso para você? Mas ele não fez profissão de fé? Mas e aí? A gente não tem condição de verificar o coração. A gente consegue parcialmente, né? A gente não consegue plenamente. Por isso Paulo vai dizer aos Filipenses: reconhecendo, amados de Deus, a vossa eleição. A eleição, em alguma medida, a gente consegue reconhecer a vida das pessoas, mas Paulo mesmo vai dar orientação a Timóteo, dizendo: não seja precipitado a impor a mão sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque existem determinados problemas que só aparecem com o tempo. Então está no meio de nós. Por isso que eu insisto em dizer, vou dizer isso para os jovens do sábado, uma das coisas, né? Que a sabedoria que vem do alto, ela tem uma característica em Tiago capítulo 3 de tratabilidade. E é dito e feito. Até hoje eu não vi diferente. Tratabilidade porque nenhum de nós é tratável se não tiver o Espírito de Deus morando dentro de nós. Nós não aceitamos. Nós vamos nos portar como estas pessoas que não aceitam o governo, difamam autoridades, porque não aceitam o governo de Deus, transformam a liberdade em libertinagem, por aí vai. Agora, quando existe o Espírito de Deus habitando dentro de nós, é o Espírito de Deus que vai falando no nosso coração geral, não é por aí. Aí usa a vida do irmão, diz: pastor, mas não é por aí. Usa o pastor para dizer, ou a vida dos irmãos com relação aos irmãos, já que a responsabilidade de aconselhamento são de todos nós. Ele usa dizendo: irmão, não vai por aí, o caminho não é esse. É o Espírito de Deus dentro da pessoa vai dizer: fulano, ouça o que ele está dizendo. Que foi exatamente um exemplo bem claro disso, o que aconteceu com Samuel quando foi escolher a vida do próximo, lembra? Samuel dizia: é esse aqui. Deus apareceu dizendo: não é. Não é esse aqui. Deus apareceu dizendo: não é. Aí apareceu Davi: agora é esse aí, porque eu estou olhando diferente de você. O Espírito de Deus faz a mesma coisa com a gente. Na caminhada, no dia a dia, o Espírito de Deus vai mostrando passo a passo aquilo que nós devemos fazer em relação às coisas que estão à nossa volta. Então, lembre-se, né, os quais, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam: olha só, no último tempo haveriam escarnecedores. Outra característica: o que é escarnecer? E falar impropério. Geralmente Paulo, dizendo em Atos 28, apareciam pessoas dentro de vós mesmos, depois da minha partida, falando coisas pervertidas. Então não é à toa que a Escritura diz que a boca fala, o coração está cheio, de que as más conversações corrompem os bons costumes, e que nós conhecemos a vida das pessoas não só por aquilo que elas fazem, mas também por aquilo que elas falam. Então, conversinha fiada é legal, a gente conta uma piadinha aqui, a piadinha brincar é bom, mas tem seu lugar, tem seu momento. A gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque à medida que nós estamos falando, nós estamos nos dando a conhecer. E à medida que a gente fala aquilo que não deve, a gente pode levar o nosso irmão a interpretar errado quem nós somos. Veja o perigo. Então, esse esclarecimento não é uma coisa que nem piada é para ser feita. Ele continua dizendo aqui: andando segundo as suas ímpias paixões. Olha, o termo paixão é uma coisa que aparece muito na Escritura. Ele vai usar aqui, ele vai usar verso 16: são murmuradores, descontentes, andando segundo suas paixões. 1 Pedro: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa vida. E a paixão, ela está dominando.
Paixão é aquilo que domina o nosso coração, é aquilo que domina a nossa mente, é aquilo que a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser aquilo, é aquilo que domina os nossos sentimentos, é aquilo que domina a nossa fala, porque a gente não consegue falar outra coisa a não ser aquilo que a gente está apaixonado. Então ele diz, cuidado, porque não é só porque está apaixonado, significa que é legítimo. Até as nossas paixões precisam ser peneiradas, as nossas paixões precisam passar por algum crivo, algum tipo de limpeza, e é exatamente o que aconteceu com esse cidadão. E ele diz, preste atenção nisso, porque Jesus Cristo já havia dito que no último tempo, que já é o tempo que eles estão vivendo, e o nosso tempo, seriam pessoas que se levantariam escarnecedoras, andando segundo as suas ímpias paixões. São os que promovem divisões sensuais, que não têm Espírito Santo. Aí ele vai para a igreja. Vós, porém, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eu fico imaginando, dentro desse contexto, que ele está dizendo o que é orar no Espírito Santo. Dentro desse contexto, se os camaradas que são um problema andam segundo as suas paixões, eu devo orar a Deus colocando as minhas paixões. Se os camaradas são pessoas que rejeitam governos e difamam autoridades superiores, eu devo colocar o meu coração em relação a governos e autoridades superiores. Se essas pessoas são pessoas que são como pastores que a si mesmos se apacentam, murmuradores e descontentes, eu tenho que colocar diante de Deus o que é que está me levando a murmurar e o que é que está me levando a ser descontente. Percebe? É claro que orar no Espírito Santo é colocar todas essas coisas. Para quê? Para que nós não sejamos edificados, identificados com estas pessoas que dissimuladamente entram no meio da igreja, tentando se passar por cristãos, Judas, eu estou na carta de Judas, antes de Apocalipse, tentando se passar por cristãos que não são. Ele vai dizer que isso deve fazer parte da nossa vida de oração. Então aqui, eu e você, precisamos nos preocupar com o nosso coração, com as nossas paixões, com as nossas palavras, com a nossa postura diante das autoridades, com aquilo que tem deixado o nosso coração descontente. E a Luz sabe disso que eu tenho colocado para ela, tem um problema na igreja. Que problema? Assim, assado. Vamos fazer isso um motivo de oração? Vamos. Percebe? Para isso não virar uma oração, queixume, que não leva para lugar nenhum, só por uma identificação que pode nos levar as pessoas a entenderem que nós não somos aquilo que parecemos demonstrar ser. Então vamos orar, vamos colocar o nosso coração, vamos colocar essa situação diante de Deus, para Deus mudar essa realidade, mas para Deus mudar mesmo a realidade, e já me colocando à disposição de Deus, para eu também ser instrumento nas mãos de Deus, para agir nessa circunstância. Ele diz, verso 21, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Guardar no amor de Deus, edificar a nossa fé santíssima, orar no Espírito Santo, são atitudes que eu e você precisamos aprender a ter. E todas essas coisas precisam dominar a nossa vida de oração. Verso 22, compadecei-vos de alguns que estão vacilando. Vacilar são aquelas pessoas, como é que a gente sabe quem está vacilando? São aquelas pessoas inconstantes. Ora estão, ora não estão. Aquela pessoa que você conversa, uma hora está convicta, outra hora não tem tanta certeza assim. São pessoas que estão vacilando em algum momento, e não necessariamente são pessoas ímpias. Por alguma razão, por algum tipo de sofrimento, por alguma dificuldade, são pessoas que vacilam. João Batista vacilou em determinado momento. Lembra da vida de João Batista? Ele não tem vergonha de dizer a vida dos discípulos, vá lá e pergunta a Jesus Cristo se ele é Jesus Cristo mesmo. Mas como? Agora que você está preso, você vem duvidar agora? Vai lá e pergunta. Eles vão lá, perguntam e Jesus Cristo manda o recado de volta. Então beleza, é tudo que eu precisava saber, está resolvida a situação. Esse é o ponto. Quando são pessoas que vacilam, uma palavra sua, a pessoa se traz de volta. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai usando as nossas conversas, os nossos aconselhamentos para fazer com que essas coisas se perpetuem. Assim a gente vai se estimulando, se ajudando até a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, verso 23, salvai-os, é muito interessante, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sejam também compassivos em temor. Por que ele usa essa expressão? Porque nós podemos facilmente nos enganar. A palavra compaixão pode nos levar a um redemoinho, a um círculo vicioso, onde a pessoa erra e você, mas a Bíblia diz que tem que ter compaixão. A pessoa erra, olha, mas a Bíblia diz que tem que ter compaixão. E a gente não sai desse círculo vicioso. Como é que eu faço para sair desse círculo vicioso? Está aqui a expressão, compaixão e temor. Em última instância, eu tenho que ter temor de quem? De Deus. E até a minha compaixão, ela é limitada dentro daquilo que Deus colocou sobre a vida de cada um de nós. Então, tudo na nossa vida é limitado. A
liberdade ela é limitada e é bom que seja. A compaixão é limitada, por quê? Porque senão as pessoas vão abusar da vida de cada um de nós. Então ninguém tem a liberdade para errar e exigir de nós, olha, seja compassivo, seja compassivo, mas em última instância ele não quer mudar, ele quer permanecer nesse jogo, tentando prender você no seu coração. A carta de Hebreus teria escrito para pessoas que estão vivendo realidades como essa. E isso é um problema. Você já não teve essa dificuldade quando as pessoas, e aí é o problema da apostasia, porque se é apostasia são pessoas que viveram entre nós, né? São pessoas que conheceram, e de repente elas apostaram da fé, você encontra com ela e diz assim, mas você não é meu amigo? Você não é meu chegado? E as pessoas apelam para a questão emocional, dizendo, mas você não gosta, nós não andamos juntos. Você vai dizer agora que você vai fazer isso contra mim. Não, como assim eu vou fazer contra você? Você está fazendo contra você, não sou eu que estou fazendo contra você. Então a compaixão, qual é o limite da compaixão? Desde que ela não me faça me perder no meu caminho com Deus. Lembra da vida de Ezequiel 37? Quando Ezequiel estava lá no meio do vale de ossos secos, Deus diz, como é que está a situação? Está muito ruim. E ele está sendo compassivo. Posso resolver? Não sei. Aí agora só o Senhor que sabe. Cuidado. Cuidado para você não começar a se envolver tanto com a dificuldade, com o problema, que daqui a pouco você não consegue nem mais discernir qual é o seu papel diante daquela dificuldade, ainda que ela seja muito grande. E ele termina dizendo, verso 24, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação e imaculado diante da sua glória. Acho que ele termina a carta assim, para dar uma tranquilidade a todos nós, porque ele começa falando aos guardados em Jesus Cristo e termina dizendo, Deus é poderoso para vos guardar de tropeços. Por quê? Porque tem muita gente tropeçando, mas não é o caso de vocês. Por que não é o caso de vocês? Porque Deus está guardando a vida de vocês. Tem uma expressão, por que nós sabemos que existem anjos eleitos e anjos não eleitos? A resposta é simples. Porque tem anjos que permaneceram. Porque tem anjos que permaneceram e anjos que caíram e não voltaram. Então os que permaneceram, nós dizemos que foram guardados por Deus. E os que não permaneceram não eram eleitos por Deus. Por que Deus elegeu um e não a outro? Quando chegar no céu você pergunta. Não tem nenhum texto que diga por que ele fez isso. Mas o fato é que aqueles anjos que não caíram, eles não caíram porque Deus guardou a vida de cada um deles. Então veja que essas pessoas que caíram, elas entraram dissimuladamente no meio do povo de Deus, mas não faziam parte do povo de Deus. Então existe joio e trigo no meio da igreja? Claro que existe, todo mundo existe. Então infelizmente é uma pena, que é só um adendo, né? É uma pena que se a Escritura já diz que existe joio e trigo junto, Jesus Cristo fala a parábola do joio e do trigo junto, é uma pena que existe uma igreja que não vai querer batizar a criança porque ela quer fazer uma igreja só de trigo. Meu, isso é uma ingenuidade tremenda. Não existe uma igreja só de trigo. Não existe. E já que não existe uma igreja só de trigo, a gente deve se acautelar sobre o nosso próprio coração, sobre as nossas conversas. Então, o que deve mediar tudo isso? A palavra de Deus. Nas nossas reuniões, na reunião dos jovens, das mulheres, dos adolescentes. O que deve permear? A palavra de Deus. Para quê? Para guardar o meu e o seu coração dessas pessoas dissimuladas, para proteger a vida da igreja, para nos dar certeza como um farol de um caminho que nós devemos seguir, não é isso? Lâmpada para os nossos pés e assim por diante. Então, para a gente saber exatamente e impedir que esse joio cause tanto estrago no nosso meio e na vida daqueles que não são joio, mas são trigo. Então, o meu desafio para nós nessa noite é oremos pelo nosso próprio coração, né? Orar no Espírito Santo envolve a nossa postura diante dessas realidades, para que estas coisas que são características daqueles que não são filhos de Deus, não se façam presentes e muito menos crescentes no nosso coração. Isso significa que eu não posso ser uma pessoa descontente? Não. Senão, né, a gente vai ter um problema. Senão até para que orar se a gente está contente? Orar porque eu estou sempre contente, mas ninguém vive só contente, né? Então, quando é que o descontentamento ele começa a gerar um problema dentro da nossa vida? Você tem alguma ideia? Me parece que seria a mesma resposta quando é que a incredulidade, a gente pode ter dúvida? Claro que pode. Mas quando é que a dúvida passa a ser um problema? Quando ela muda de dúvida para incredulidade. Quando em última instância, qualquer tipo de reação minha me afaste de Deus. Quando isso começa a me afastar de Deus, isso é um problema. Quer seja dúvida, quer seja o descontentamento, ou quer seja qualquer outras coisas.
bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles estão descontentes por alguma razão. E está errado? Não. Só que veja, é um descontentamento que o aproxima de Deus, percebe? Então, qual é o exemplo que nós temos de alguém com descontentamento? Muito descontente. E na sua oração nós percebemos que ele está descontente, mas acho que isso é uma base para todos nós. Dúvida pode ter, pode, mas desde que seja uma dúvida eterna para ficar do lado de Deus, nunca para se afastar dele. O descontentamento pode, mas desde que você resolva esse descontentamento ao lado de Deus, e não para ficar longe dele. E assim sucessivamente, tá? Quando Jesus Cristo diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? É um desamparo? É. Mas na oração ele diz, Deus meu. Então ele não estava se sentindo totalmente desamparado, embora ele estivesse se sentindo absolutamente desconfortável e descontente naquela situação. Mas é um descontentamento que em última instância ele diz, é Deus meu. Se for assim para a gente orar, não tem problema nenhum com isso. Salmo número 13, até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre, não dormir do guarda de Israel. Percebe? Tem vários salmos que os camaradas estão diante de Deus, demonstrando o seu descontentamento, mas diante de Deus. Então, se há algo assim no nosso coração, algum tipo de descontentamento, isso faz parte da nossa vida, nós sofremos, né? Nós temos dúvida, nós não somos bola de cristal, não sabemos o que vai acontecer amanhã, e essa dúvida angustia, não tem problema, pode reclamar, mas diante de Deus. Por quê? Porque aí Deus vai guardar o nosso coração e nossa mente, Deus vai pastorear a nossa vida, e assim como Jesus, como João Batista, como todas as outras pessoas, como Jó, essas pessoas reclamaram, mas sempre permaneceram diante de Deus e ao lado dele. Nunca foi uma reclamação para virar. Os samaritanos chegaram diante de Deus e dizer assim, ao mesmo tempo em que eles queimavam os filhos de Israel, os seus filhos na fornalha, eles ofereciam sacrifícios a Deus porque se diziam tementes ao Senhor. Nossa, como assim? Temente a Deus queimando os filhos? É por isso que samaritano, quando chega no Novo Testamento, os discípulos de Cristo dizem que a gente mande fogo, porque samaritano não vale o prato que come. Aí o pessoal coloca hospital bom samaritano, né? Eu não sei se eles sabem disso, né? Eu tenho a impressão que não, né? Eu tenho a impressão que eles têm a ideia de que o samaritano é um bonzinho mesmo, mas não é. A ideia é de que a última pessoa na face da terra imprestável é que seria aquela pessoa que faria um tipo de boa ação. Então, o hospital bom samaritano seria mais ou menos assim: o último lugar na face da terra que eu esperasse que alguém me ajudasse seria lá. Aí você vai lá que alguém vai ajudar. Por causa do mau caráter dos bons samaritanos, que na verdade é uma contrapartida que o bom samaritano não existe. Era isso que Jesus está batendo neles, onde todo mundo esperava, seriam os judeus, né? Todo mundo esperava que os judeus o fizeram. Aí Jesus fala, por causa do nome da parábola. Mas é um erro, né? Porque o cara devia saber o que está colocando, o que é que significa, né? Na verdade, o bom samaritano. O bom samaritano, na verdade, está com uma chulapada enorme na vida dos judeus. Está vendo? Vocês que deveriam fazer alguma coisa não fazem. Esses aqui que são os cretinos, que são o pessoal que não vale nada está fazendo. É essa a ideia. E eles estão precedendo vocês no reino dos céus. Esse é o ponto, né? Então, colocar o hospital bom samaritano, para quem conhece a história, toda vez que eu passo na frente de um, eu dou risada, né? Porque eu falo, nossa, vamos lá, né? Mas que Deus dê graça da gente orar por aqueles que vacilam, pelo nosso coração, para que a gente edifique a nossa vida, a nossa fé santíssima, orando para a Espírito Santo. Vamos lá, orar no Espírito Santo, né? Orar para que Deus nos ajude em todas essas circunstâncias de descontentamento, que Ele nos ajude a termos um meio termo e estarmos sempre ao lado dele. Né? Marisa, eu acho que não vai pedir para você orar, né? Marisa, ora para nós hoje. É um telefone? Bem, ora para nós. Marisa vai orar para nós. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos, estamos aqui, Pai, para ouvir a tua palavra, para direcionar as nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é constante conosco. Amém. Que seja, primeiramente, a explosão geral que traz essa palavra para nós, para que ela possa entrar no nosso coração e a gente possa colocar em prática. É isso.